Estar ano que vem esse rapaz que está aqui comigo, 42 anos, estava checando, pré-candidato à presidência da República do mais novo partido brasileiro, o Partido Missão. Tenho a satisfação de receber aqui no estúdio da Rádio Cidade em Dia, Renan Santos. Bem-vindo, Renan, bom dia. Bem-vindo, bom dia a todos. Uma honra estar aqui presente para trocar ideia com vocês. E um prazer enorme estar aqui em Criciúma, estou gostando bastante. Tens girado o Brasil, né? Outro Sim. dia estavas no Maranhão, por exemplo. Sim, altas aventuras. Quando 8 pneus furados. Quantos? 8. Bom, lá tu viu o Brasil como ele é, né, Renan? Olha, é assim, eu vi o pior lado do Brasil, posso falar com toda tranquilidade. No Maranhão. O modo de vida dos maranhenses ali, os maranhenses entendem, porque assim, eu tô altamente popular falando a verdade pros maranhenses. O modo de vida que eles têm lá é subhumano. Subhumano, aquelas pessoas são tratadas como animais e elas não têm nem termos de comparação. Então, uma pessoa que mora numa cidade inteira do Maranhão, ela não sabe que ela pode viver melhor do que aquilo. Mesmo com os recursos pré-existentes, tá? A questão é, o governo federal envia recursos para o Maranhão, envia recursos para os municípios e nada de útil é feito com aquele recurso. E tampouco incentivo algum para que aquelas pessoas se desenvolvam economicamente. E elas não conseguem comparar. Então a pessoa acha que é natural, por exemplo, você ter esgoto a céu aberto. Não, isso é uma condição natural. Eu fui para uma cidade, Pinheiro, a cidade do Sarney, presidente da República. Do lado do hotel tinha uns urubus na rua. Eu reparei que o urubu não voava, ele só andava, né? Aí um cara da minha equipe foi lá e foi conversar com o pessoal. Falou, não, aquilo lá é o Zé. Aí que Zé? Não, é o urubu tem nome. Porque as pessoas convivem com o urubu normalmente. E, cara, isso é uma cidade que, né, é a cidade de origem de um presidente da República, que já teve inúmeros investimentos estatais, e a cidade fede a esgoto. Então, é triste, é deplorável. O pessoal de Santa Catarina tem que entender assim, o seu dinheiro está indo para o governo federal para sustentar algo que é insustentável e que não tem como ficar de pé. E nessas épocas se fala muito num tal pacto federativo, né, de rever, redistribuir recursos, e nunca nada acontece, né? Se fala nisso há 4 anos, mas a realidade não muda. E o Renan levantou há algum tempo uma discussão muito interessante a respeito da autonomia de estados e municípios, que conseguem ou não conseguem se manter. Qual é a sua linha de raciocínio nesse sentido? Quem pode e quem não pode se manter, e quem depende e quem não depende de repasse de Brasília para sobreviver? Olha só. Vou dar um exemplo. Se você pertence a um município pequeno, mais autossustentável, você está pagando as contas e ainda mandando dinheiro para o governo federal. Você é um ente federativo autônomo. Você existe por si só. É o caso, por exemplo, de praticamente todas as cidades no estado de São Paulo, estado de onde eu venho. Para boa parte, ou não só digo um município catarinense não se sustenta. Não, o caso dos municípios de Santa Catarina, Paraná também, em grande medida é assim. Agora, não é o caso em grande parte dos municípios no Brasil. E aí, se você, né, eu conheço um ditado lá do interior de São Paulo, quem paga a banda escolhe a música. Ou seja, se você está pagando, você escolhe como as coisas são feitas. Mas no Brasil é o contrário. Quem não paga a banda, ou melhor, os estados pouco produtivos do Brasil e os municípios pouco produtivos, eles determinam como é feita a política no Brasil. Então a gente é muito mais um Brasil estilo Maranhão do que estilo Santa Catarina. Mesmo Santa Catarina pagando a conta. Isso é injusto, isso é um sistema de exploração, porque o modelo político do Brasil, aí a gente vai desde grande parte do período colonial e da formação das oligarquias locais, ele é um modelo extrativista. É um modelo de tirar do Estado, tirar dos recursos naturais, tirar de tudo e jogar para uma elite vagabunda que não tem nenhum compromisso e validação junto à população. Então as pessoas, elas estão apenas na base da pirâmide sobrevivendo para essa elite, e essa elite ela vive como ela quer. Isto é insustentável, e esse é um modelo que tem que acabar. Então, os lugares que são insustentáveis, eles precisam ter indicadores de desempenho. E esse é o ponto que eu quero trazer como uma revolução administrativa no Brasil. Porque a política aprendeu que assim, você pode estar num município insustentável, pobre, com IDH baixíssimo, com pouca segurança e pouco trabalho. Mas se você comprar o voto das pessoas certas, seja dando emprego na prefeitura, 1 milhar de telha no período da eleição, um saco de cimento, ou dinheiro puro e simples, um show do Wesley Safadão, como é muito comum a partir do norte de Minas, você se reelege, mesmo sendo uma porcaria de um prefeito. Então como é que a gente tem que avaliar o prefeito? Muito simples, tem que ter critérios objetivos que infelizmente não será a população avaliar. Então os critérios são metrificáveis: cobertura de esgoto, atividade econômica, que esse tem que ser o principal, aumento da atividade econômica, índices educacionais, índices de segurança, índices de saúde, por exemplo, os atendimentos na UBS. Foi bem, ganhou pontuação, o município, inclusive, se qualifica para receber mais emendas, para o cara fazer lição de casa. Foi mal, o prefeito fica inelegível. Ele e o partido dele naquele município, por 8 anos. Aí a porca torce o rabo. Porque aí esses prefeitos vagabundos do centrão espalhados por cidade que se comporta como parasita, eles vão ter que pular, eles vão ter que trabalhar muito para atender bem, não só as pessoas, mas a respeitar o dinheiro que veio de outros lugares. E aí, aumentando a atividade econômica nesses municípios e estados, você precisa tirar menos o dinheiro de São Paulo, de Santa Catarina, do Paraná. Aí você equilibra a federação. Do jeito que está, a federação está muito desequilibrada. Não está valendo a pena para ninguém.
Já fosse ao Acre, Renan? Ainda vou até julho eu vou pro Acre. Porque outro dia eu li algo a respeito nessa sua métrica de lugares que não se sustentam, e aí eu puxo o Acre como exemplo, e o Maranhão acho que você colocou bem, e tem N outros estados, né? Amapá, Piauí, Roraima, Rondônia, Alagoas, enfim, Alagoas, alguns estados nordestinos também. Do ponto de vista administrativo, municípios e estados que não se mantêm, eles têm que ter o seu status revisto também? Eu acho que de sim. autonomia? Eu acho que sim. Primeiro, incorporar município, por eu exemplo. acho. Não, incorporar município é uma das coisas que são necessárias ser feitas. Hoje são 5.571. É isso, tem que cair para no máximo 2.000 e poucos. Metade. Exato, porque tem muito município pequeno completamente sustentável. E eles não têm nenhuma sustentabilidade econômica. Então por que você tem que ter? Por exemplo, se eu junto 5 municípios, eu poupei no mínimo 45 vereadores, eu poupei no mínimo 4 prefeitos. Aí teria um prefeito com 9 vereadores para pegar uma área que tinha 5 municípios. Você diminui máquina administrativa, você diminui brigas oligárquicas políticas, você facilita o trabalho. E aí entra o que eu acabei de falar, que era colocar os parâmetros administrativos. Certos municípios, estados, se eles não melhoram seus indicadores, mesmo o governo federal mandando dinheiro, aí entra um ponto. Aí você tem que colocar por pelo menos 4 anos um interventor que vai aplicar aquelas políticas. E em alguns lugares vai precisar. Em alguns lugares, pelo que eu vi rodando interiores do Brasil, você tem classes políticas que não têm nenhuma qualificação técnica, que não sabem nada sobre execução de políticas públicas, e a única coisa que eles sabem fazer é executar a emenda. O que é executar a emenda? É pegar um dinheiro que vem do governo federal via um deputado, faz esse dinheiro virar uma obra como empreiteira de um amigo, rouba um pedaço de dinheiro, entrega qualquer coisa, compra o voto da população e segue o jogo. É isso que é um prefeito em pelo menos 1.000 e tantas cidades ao redor do Brasil. Ele não faz nada, ele só administra a emenda dos outros, que é o que virou o trabalho de prefeitar. Então não dá. Não dá, isso tem que ser alterado. Porque isso está quebrando, isso é um dos elementos que quebram o Brasil e que geram esse monte de deputado inútil do Centrão que fica em Brasília achacando qualquer presidente. A função do deputado não tem que ser achacar o presidente. Ele tem que ser votar de acordo com uma matéria. Só que hoje os deputados fazem isso porque está fácil. Porque basta pegar a emenda, executar, compra o voto da população, elege os prefeitos inúteis que vivem executando esse dinheiro e, cara, o Brasil não aguenta. Isso precisa ser alterado. Mas se o Renan se torna presidente, vai precisar do Centrão para governar. Como é que faz? Infelizmente eu vou. Como é que faz? Igual a gente pica um elefante e come, né? Por pedacinhos. Então, primeiro eu tenho que tocar minha agenda fiscal para o Brasil sair dessa rota de colisão econômica que ele está indo. Depois eu tenho que resolver a questão do crime organizado. E isso vai me tornar um presidente popular. Isso vai me dar poder político. Especialmente se eu compartilhar as vitórias. Ou seja, se eu libertar o povo do Ceará, as cidades que estão tomadas pelo crime organizado, junto com deputados do Ceará, eles participarem dessa vitória, não participar na grana, que quando fala, é para participar de vitória, a gente vai roubar alguma coisa junto. Não, você vai ter o lucro político da gente destruir o crime organizado no Ceará. Mesma coisa com deputados na Bahia, quando a gente fizer isso na Bahia, mesma coisa no Rio de Janeiro. Aí eu aumento meu capital político. E onde eu vou gastar esse capital político? Nessa reforma administrativa que eu estou propondo. Que é uma reforma que seria apoiada por muitos partidos. Muitos partidos gostariam de ter isso porque hoje o jogo é muito fácil. Hoje, para um bom administrador partidário, qualquer um concorre com ele. Porque é muito fácil você ser um prefeito corrupto que compra o voto da população. Se eu torno o jogo mais difícil para um prefeito, apenas os administradores partidários mais hábeis vão vencer. Por exemplo, um Kassab iria gostar desse projeto nosso, enquanto que, sei lá, um Rueda do União Brasil não. Porque um Kassab, ele gosta do jogo mais difícil, o jogo mais complexo, porque ele é mais inteligente. Um Rueda não. Aí eu tenho que dividir para governar. Eu vou dividir o Centrão, separar uma turma, vamos passar essa reforma administrativa, e aí o restante vai pastar. Aí vai ter que se adaptar às novas regras que vão mudar a dinâmica política do Brasil. É isso. E eu entendo que não tem muito o que se fazer. Eu vou ter que negociar com essas... Eu tenho que usar as palavras certas, sabe? Com essas pessoas. O Brasil está endividado. Para muitos está quebrado. Porque o custeio da máquina pública é imenso, só aumenta, a dívida pública só aumenta. Qual é o caminho para salvar essa empresa chamada Brasil da falência, Renan? Para todo mundo que está nos ouvindo, os gastos no Brasil, eles têm gatilhos que vão fazendo eles irem aumentando permanentemente. E boa parte desses gatilhos são constitucionais. Os gatilhos previdenciários, os gatilhos, por exemplo, de reajuste. Hoje saiu uma polêmica na imprensa, porque a Folha de São Paulo disse que o Flávio Bolsonaro pretendia não mais reajustar a aposentadoria mediante o salário mínimo. Ou seja, toda vez que o salário mínimo sobe, a aposentadoria e o BPC sobem. E aí ele correu para falar, é fake news, é mentira. Pô, Flávio, tem que ter coragem, irmão. A real é, nenhum país sério faz essa indexação da aposentadoria com o salário mínimo. Uma coisa é reajustar pelo IPCA de acordo com a inflação, porque aí o valor real da aposentadoria não cai. Outra coisa é eu pegar o aumento de produtividade que mede o salário mínimo e jogar, por exemplo, o BPC. Um cara vai lá, pega um laudo de autismo e ele vai ter o mesmo ganho do que uma pessoa que está trabalhando.
o aumento de rendimento. Não, a gente tem que pegar e adequar a inflação, o aumento da inflação. O IPCA serve para isso. E se eu quiser dar um ganho real na aposentadoria, aí eu posso fazer, um presidente da República vai, vou aumentar em tanto a aposentadoria. Mas não ter esses gatilhos automáticos. Os gatilhos automáticos, os gastos brasileiros estão estourando. E o Flávio falou que não vai fazer. Aí ele quer imitar o Milei no discurso. Aqui é o Milei, mas não quer na prática fazer, porque não é popular falar o que vai fazer na prática. Mas precisa fazer. Mesma coisa, rever e num andar de cima que a gente chama, né, entre os mais ricos, as renúncias fiscais de um monte de empresa picareta amiga do governo. Um monte de empresário picareta amigo do governo. Vai ter que rever Zona Franca de Manaus, vai ter que rever super salários do judiciário, vai ter que comprar essa briga enorme com o judiciário, vai ter que fundir município. O pacote de coisas que vai precisar ser feitas são muito grandes. Só que se a gente faz esse pacote, aí a curva da dívida que está estourando, ela estabiliza e até entra numa leve tendência de queda. Fica previsível, então as pessoas vão saber que o Brasil não vai dar calote, e aí o Brasil, não tendo fama de caloteiro, ele vai poder baixar a Selic. Baixou a Selic com juros mais baixos, aí o Brasil entra em rota de crescimento econômico e eu posso até baixar imposto. Esse é o jogo. Esse é o jogo bom que a gente tem que fazer. Só que a gente tem que avisar. População, eu vou ter que fazer essa reforma aqui. Você quer que seu dinheiro valha alguma coisa? Você quer trabalhar o dinheiro seu sobrar no mês? Você não quer pagar uma taxa de juros bizarra? Você não quer pagar imposto tão alto? Então eu vou ter que fazer essa reforma. Foi o que o Milei fez. O Milei não mentiu para as pessoas. E eu também não estou mentindo. O Flávio lá fica só esse papo. Não, eu não vou. Então você não vai fazer nenhuma reforma econômica. Eu juro pra você, eu não quero ficar criticando o cara, porque a gente critica o Lula, o Lula fica aumentando imposto, fica rolando pra lá e pra cá com mentirada, e essa porcaria desse modelo do arcabouço fiscal do Haddad só nos rendeu isso, a diminuição de competitividade e aumento de imposto. O Flávio fica falando, eu vou fazer uma tesourada. O que é uma tesourada? É quando ele vai falar, não, mas entra no detalhe, não vou falar. Aí também é fácil, então a garantia sou idiota. Ô Renan, o que fazer em relação, já que citasse a Previdência, né? A Previdência tem salvação no modelo atual, porque quem hoje está trabalhando, contando com a aposentadoria amanhã depois, anda com cada vez menos esperança que vai conseguir se aposentar. Não, o modelo previdenciário nosso é um modelo falido. Ele é, eu repito para as pessoas que estão nos assistindo, o modelo previdenciário nosso é um modelo falido, é um modelo de partilha, e que não é apenas de partilha geracional, do tipo a pessoa mais nova paga a aposentadoria do mais velho. É um modelo de privilégios. Então algumas pessoas vão ter aposentadorias maiores e vão precisar trabalhar menos, especialmente as do funcionalismo, especialmente as do alto funcionalismo. E o resto da população vai ter que pagar. Também há uma parte da população hoje que não está arrecadando nada. Ela está hoje vivendo, às vezes, de bolsas, auxílios, e vai querer se aposentar em algum momento. E aí? E aí, como é que vai fazer? Essa conta vai cair no colo dos mais jovens. E é por isso que os mais jovens, eles estão indicando voto na minha pré-candidatura. Porque eles estão falando, cara, a gente precisa ver uma solução. Na reforma fiscal que a gente está fazendo, a gente está endereçando a questão previdenciária novamente. Tem que ter os gatilhos de idade ou seja, vai ter que aumentar a idade um pouco, vai ter que igualar o setor público em quase tudo ao setor privado. Porque ainda tem muito privilégio no setor público nos aposentados, mas muito. Então uma pessoa que trabalha no setor privado, ela paga a conta do Estado e ainda por cima trabalha mais e se aposenta menos, ganha menos. Isso é injusto, a gente vai ter que igualar o setor público ao setor privado. Isso já gera uma equiparação, só que isso é uma reforma paramétrica. Depois nós vamos precisar fazer uma reforma de modelo, uma reforma que permita, por exemplo, um modelo de capitalização para as pessoas fazerem sua aposentadoria. Só que agora eu vou falar uma coisa aqui, agora tirando o Renan do chapéuzinho pré-candidato e andando o Renan, vamos dizer, um cidadão. Eu sei que os mais jovens, por exemplo, estão fazendo poupança com cripto. Muita gente está fazendo isso ao redor do Brasil e do mundo, porque não acreditam nesse modelo. Tá? Essa descrença no modelo vai precisar ser resolvida com o Estado se remodelando, porque as pessoas não estão confiando mais que vão se aposentar. Elas vão fazer o pé de meia delas particular e jogo que segue. Na China tá assim. Isso descapitaliza o Estado para o futuro. Lógico. Claro. Porque o modelo do Estado é injusto. A pessoa fala, é melhor eu fazer o meu porque o Estado não vai me pagar. Eu só vou ser roubado pelo Estado, eu vou pagar, sei lá, por um juiz ter uma hiperaposentadoria e eu uma merreca. E é injusto mesmo. Tirando esse chapéuzinho, eu preciso resolver o problema como um todo. Eu sinto a raiva que as pessoas estão sentindo. Estou conversando com Renan Santos, pré-candidato do Partido Missão à presidência da República aqui na Rádio Cidade em Dia. Ô Renan, judiciário, já que falasse no judiciário na questão dos privilégios, gastos, numa visão global, o judiciário nessa esfera administrativa, mas também o judiciário execução, atividade, Supremo, tem que ser reformado, sua visão do Supremo na atualidade? Supremo, eu já falei qual seria o meu pacote de reformas para o STF. Primeira coisa é que o STF tem que ser apenas uma corte constitucional e não tratar de nenhum tema que seja uma Constituição. Ou seja, ele não pode ser a última instância, um último tribunal. Né? Então ele tem que ser separado do sistema judiciário, ele só pode julgar a matéria constitucional. O Supremo brasileiro recebe 50 mil ações todos os anos.
Isso desculpa, 8 mil ações todos os anos. É um número absurdo. Isso tem que cair, igual nos Estados Unidos, para 50. Os Estados Unidos tem 50 na Suprema Corte, a gente tem 8 mil. Então isso tem que diminuir muito. E isso como? Só matéria constitucional. 2, o tribunal político, que hoje é o STF, por conta de ser uma espécie de foro privilegiado, ele tem que acabar, porque isso faz com que o STF tenha o poder de mando sobre os senadores e deputados, que eles têm medo, né? Eles têm medo de pedir o impeachment de um ministro do STF, porque eles têm ações contra os caras. Tem que ter uma corte específica, um tribunal político, feito por desembargadores de carreira, que são sorteados e que ficam no máximo 2 anos julgando os políticos. Julgando... Que não é, por exemplo, se você é um cara, vamos supor, daqui de Santa Catarina, e eventualmente tem medo de um julgamento político oriundo de um adversário, que é um juiz aqui, porque a ideia do foro privilegiado era essa. Tudo bem, você vai ser julgado por um juiz, um desembargador de Minas Gerais, que não tem nenhuma relação com isso, e que nesse tribunal político vai julgar os políticos ali, e ele fica só 2 anos. Ele está servindo o Brasil por 2 anos nesse tribunal político. Acabar com decisão monocrática, acabar com o prazo indeterminado que nós temos hoje para pedidos de vista, que nós temos no STF, ter esse filtro de entrada, como eu citei, proibição de escritórios de advocacia ligados a parentes de ministros. Com isso, o STF não apenas ele perde essa hiperforça que ele tem, ele fica desinteressante para malandro. O malandro não vai ter o que fazer no STF, não vai ter como fazer negócio, não vai ter como mandar em político. Por que ele vai fazer? Vai ficar lá discutindo questiúnculas constitucionais, que é o que qualquer STF faz, que ninguém liga. Ninguém nem, o STF está discutindo a constitucionalidade da questão do sexo dos anjos. Tá bom, vai lá, fica lá discutindo, ninguém liga. Agora, eles definem tudo hoje no Brasil, qualquer matéria, qualquer reforma que você passa vai terminar no STF. Já já a gente vai ver, vão judicializar no STF todo o impacto positivo que a gente pode ter do licenciamento ambiental. Então, é um saco. Eles têm que perder todo esse poder, porque com muito poder e muita capacidade de decisão, eles fazem tudo, inclusive negócios. Tem algum ministro na atualidade, na sua observação, passível de impeachment? O Alexandre de Moraes tem que sofrer impeachment. Na verdade, eu acho que tanto o Alexandre de Moraes quanto o Dias Toffoli, eles precisam ser presos. Não há como eles fingirem normalidade nesse caso envolvendo o Banco Master. Não há. Assim, já foi pego. O Alexandre de Moraes, só para falar aquele contrato que a mulher dele tinha junto com a turma do Master. Primeiro ele negou. Depois, quando o contrato foi pego, mas não estava assinado, tá? Aí depois ele reconheceu, porque viu que não dava para sustentar a mentira. Não, realmente tem um contrato, tal, mas ela entregou os serviços. Ela que tentou fazer um laudo para demonstrar que entregou os serviços para um contrato de 130 milhões. Não, mas não recebeu, ninguém provou que recebeu. Aí saíram os dados financeiros, já 80 milhões foram recebidos. Não, mas o Alexandre não tinha nada a ver com isso. Aí o Alexandre viajou para a casa dele na praia em Trancoso. Aí depois pegaram uma suposta, tem que ser cuidadoso, uma suposta reunião do Alexandre de Moraes com o presidente do BRB e a turma do Vorcar. Ou seja, tudo que ele fala é mentira. Tudo é provado, aconteceu. Ele se reuniu, ele esteve até na casa da praia do cara, a mulher recebeu o contrato e vai falar que ele não estava trabalhando a favor dos caras. Pelo amor de Deus, a gente não nasceu ontem. Né? E em condições normais de temperatura e pressão, ele tinha que pedir para sair. Mas ninguém pede pra sair ali, muito pelo contrário, eles dobram a aposta. O Gilmar Mendes foi pra cima do Alessandro Vieira. Ontem, ou anteontem, o Zema fez um vídeo lá, vídeo bobinho, tinha nada de mais vídeo. Aí não, vai colocar no inquérito da fake news. Eles estão malucos. É um negócio doentio, esses caras estão doentes. E a sociedade precisa reagir. O problema é que a sociedade não quer reagir. Os brasileiros estão com um torpor tão grande, estão com um cansaço tão grande, que você convoca a manifestação, as pessoas não querem, as pessoas não estão acreditando em mais nada. As pessoas elas não estão nem ligando. Isso é preocupante. E sobre, ainda olhando a ótica do judiciário na atualidade e ações recentes polêmicas, a prisão do Jair Bolsonaro, na sua opinião? O Jair Bolsonaro, ele, a meu ver, não só a meu ver, as provas nos levam a isso. Ele tentou, de fato, uma desconstituição da ordem. Ele convocou os ministros, os generais, os chefes das Forças Armadas para uma tentativa de ruptura, que foi levar a minuta do golpe, foram as reuniões que ele fez com o Frederico Gomes. Só que o processo contra ele, esse é o problema de tudo. Ele é eivado de nulidades. Como o processo com aquelas pessoas que foram presas no dia 8 é eivado de nulidades. E quando eu falo disso, eu não estou falando do dia 8. O Bolsonaro tentou fazer o dia 8. Eu acho que não tem relação do Bolsonaro com o dia 8. O que teve são as coisas que aconteceram antes do dia 8. E o Bolsonaro vai ter... Até agora ele não deu uma explicação. Por que a equipe dele, o Mauro Cid, ficou mandando aquelas informações falsas para influenciador divulgar, dizendo que a urna foi fraudada, o que fez um monte de gente ir para frente de quartel pedir intervenção militar, um monte de gente aqui em Santa Catarina. Ele nunca explicou por que o Mauro Cid estava mentindo e mandou as pessoas seguirem um laudo falso vindo de um argentino picareta. Por que fizeram isso? Por que foi conversar com os chefes das Forças Armadas? Qual é o intuito dele com isso? E isso até agora eles não explicaram.
Então, no mérito, o Bolsonaro tem muita coisa a responder. E no mérito, eu acho que a equipe central dele tentou e trabalhou para uma tentativa de golpe de Estado. Isso não tem nada a ver com o dia 8. Agora, na forma, era eivado de nulidade. Então, eu defendo, como a gente defendeu no Congresso com o Kim Kataguiri, a dosimetria. E ainda tem um outro elemento. O Bolsonaro está muito doente. Quem conhece um pouco o entorno dele sabe que ele está mal. Pô, no mínimo, dá a prisão domiciliar e diminui a pena do cara. O cara está muito doente. E eu falo isso aqui, que eu sei que eu perco o voto falando isso. Porque as pessoas querem assim, não, ele é um herói nacional, solta ele. Especialmente em Santa Catarina. Eu não acho que ele é herói nacional nenhum. E eu acho que as pessoas têm que ser responsabilizadas por seus atos. Inclusive, a característica distintiva do povo daqui e da pessoa conservadora é achar que as pessoas têm que ser responsáveis pelos seus atos. Quem, por exemplo, no dia 8, por mais que eu não ache que... Parece que eu acho que aquelas pessoas caíram numa armadilha. Aquelas pessoas invadiram, de fato, o Congresso, invadiram, de fato, o STF, invadiram os prédios nacionais, o Palácio Planalto, e quebraram tudo. E invadiram um prédio de um governo federal em qualquer nação do mundo da cadeia. E aí elas vão ter que ter uma punição. Agora, com um processo justo, com direito de defesa. Você teve julgamentos quase coletivos ali, você teve audiência coletiva, o que é uma coisa que você faz em período de guerra. Então, tem que ter uma dosimetria, as penas têm que ser menores, e isso vai ter que vir do Congresso, porque isso está tudo tão errado, o processo como um todo, que apenas, vamos dizer, um ajuste, um freio de arrumação, resolve esse assunto. Renan, você fez parte daquele Brasil que apostou no Bolsonaro? Você votou no Bolsonaro na outra? Não? Eu votei no Bolsonaro em 18. Em 18. Mas eu nunca tive otimismo com relação ao Bolsonaro. Não? Eu conheci o Bolsonaro antes. Eu sabia que ele era um cara problemático, eu sabia que ele era um deputado preguiçoso. Aquele papo, não, ele era isolado. Cara, o deputado Kim Kataguiri do nosso partido também é isolado e ele passou um monte de projeto. Eu percebia que havia algo de muito estranho na forma como ele conduzia o grupo político dele. Sempre foi um cara difícil de lidar. E sempre foi um cara do centrão. As votações dele dão conta disso. Mas tudo bem, era um processo que estava rodando. O Paulo Guedes tinha aparecido. Poxa, depois veio o Moro quando ele entrou. Havia um otimismo no ar e a gente queria apoiar esse otimismo. Só que aí aparece o escândalo da rachadinha, aparece as traições recorrentes que ele fez, as nomeações dele ao STF, a destruição da Operação Lava Jato, a não defesa da prisão em segunda instância, a não defesa do pacote anticrime do Sérgio Moro. Isso eu tô falando em 2019, tá? Eu nem foi em 2020, eu não vou entrar em todas as discussões malucas que a gente teve no período da pandemia. Malucas, discussões sem nenhum sentido. Tô falando só 2019. E aí nós fizemos oposição aos erros que ele cometeu, erros de intenção. E aí nós fomos cancelados. Vocês são cansados porque vocês têm que apoiar o Bolsonaro mesmo quando ele erra. Entendi, eu não tô aqui pra isso. Se o Bolsonaro errou, eu vou falar que ele errou. Mas não, as pessoas querem que você seja igual a um petista. Você tem que puxar o saco e calar a boca. Eu não tô aqui pra calar a boca. Eu não nasci pra isso. E eu acho que os brasileiros não nasceram pra isso. Isso é mentalidade de escravo. A gente não pode ter mentalidade de escravo, tem que ter mentalidade de senhor, de uma pessoa dona de si que tem direitos. Então, assim, se no mandato do Jair Bolsonaro, o Ministério da Educação tinha um escândalo envolvendo pastor, Bíblia e barra de ouro, um escândalo lá de 2021 para 2022, eu não vou falar do escândalo. Eu vou fingir que não aconteceu porque ele é de direita? Pô, a gente tem que ter decência nessas coisas. Né? E eu acho que tá faltando essa decência no geral na direita. É tudo muito oportunista. Em 22, você fez o quê? Em 22, eu votei nulo. Você anulou o voto? Eu anulei o voto. E o Lula? Vamos falar um pouco do Lula. Falamos bastante do Bolsonaro, do Flávio e do Jair. E o Lula? Qual é o teu conceito do Lula? O Lula é o maior... É o maior destruidor de sonhos da história do Brasil. O Lula pegou o Brasil com as reformas que tinham sido feitas no governo Fernando Henrique. E o Brasil tinha chance de crescer demais, ia pegar o boom das commodities. Ele poderia, fazendo uma reforma previdenciária, flexibilizando a área trabalhista no Brasil, cuidando direitinho das contas públicas, o Brasil estouraria nos anos 2000 e 2010. O Brasil era para estar tendo crescimentos não nível chinês, porque a China tem uma excepcionalidade ali, mas assim, mais de 5% todo ano, que era a expectativa do mundo sobre o Brasil. O Lula optou por ser populista. O Lula não endereçou questões envolvendo favelização, não endereçou questões envolvendo investimentos em infraestrutura. O PAC sempre foi uma mentira, foi um grande escândalo de corrupção. Ele não endereçou o aumento da competitividade. Ele não enfrentou o crime como deveria enfrentar. E aí ele só empurrou com a barriga e ficou vivendo dos louros do Bolsa Família, do aumento da bancarização, do ganho de crédito que as pessoas tiveram. Ou seja, o Lula é a maior oportunidade perdida da história do Brasil. E ele destruiu minha geração. O Lula é um inimigo geracional do Brasil. E nós estamos vivendo as consequências do lulismo até agora. E o lulismo era para ter sido destruído quando? 2016 e 2018, quando a Dilma tomou o impeachment e ele foi preso. Essa história tinha que ser encerrada ali. O PT, como força política do Brasil, tinha que acabar.
E o Brasil venceu o PT. Eu estava nas ruas em 16, eu derrubei, participei do impeachment da Dilma, eu convoquei as manifestações, eu estive no comitê do impeachment no Congresso Nacional. Quando houve a convocação de manifestações por da nossa parte e de outros movimentos que vêm para a rua para apoiar a prisão do Lula, nós estávamos lá na rua. Só que ele voltou. Aí a pergunta é, por que ele voltou? O governo do Lula ter retornado ao poder no Brasil é sintoma de um erro que foi feito pelo Brasil antipetista. Porque o Brasil antipetista, antes do Bolsonaro, venceu o PT. A gente derrubou o PT. A gente fez as maiores manifestações do mundo, a gente convenceu o Congresso, fez o impeachment, o Lula foi pra cadeia. Por que ele voltou? Porque esse ciclo começou em 2003, com a vitória dele em 2002, e termina em 2016 com o impeachment. Era pra ele não voltar. Ele voltou por um erro que o Brasil cometeu, que tem a ver com a pergunta anterior, o apoio cego que nós fizemos aos erros do Bolsonaro. Se a gente não tivesse apoiado cego o Bolsonaro e falado, não, a gente vai apoiar a Lava Jato, não vão desmontar a Operação Lava Jato, o Lula estava preso. O Lula estava preso, o Cabral estava preso, todos os operadores daqueles escândalos estavam presos. Mas não, o Brasil falou, não, o Bolsonaro tem um plano, precisamos salvar o Flávio Bolsonaro da rachadinha. Mas deixa eu voltar ao PT, porque assim, o PT voltou ao poder por causa desses erros. O PT retornou agora e ele não tem nem projeto. Tanto que o Lula ganha falando de picanha. Não tem. Qual é o projeto do Lula? Não tem. Eu fui pro Ceará e aí lá tinha uns radialistas, igual eu tô dando entrevista pra você, tinha uns radialistas petistas, né? Aí eles, mas Renan, mas o Lula tem um grande projeto. Eu falei, qual? Por favor, senhor, é um homem da imprensa. Não, ele tem um projeto aí, qual? Fala uma proposta do Lula para 2026. Tem o pé de meia, né? Pé de meia. O projeto do presidente de uma das 10 mais importantes nações do mundo hoje é dar uma graninha para um aluno que apenas vai para a escola e aí ele gasta no tigrinho, ele gasta com bet aquele dinheiro. É isso? É isso o projeto? Eles não sabem porque não tem. O Lula não tem. O Lula nem sabe explicar por que ele é candidato. Aí ele tá assim, agora eu vou te dar um botijão de gás. Não, agora eu vou te dar uma conta de luz. Ou seja, ele fala que as pessoas estão melhorando de vida, só que as pessoas não têm nem gás para cozinhar, nem luz para ligar o chuveiro elétrico da casa delas. As pessoas estão muito pobres. O Lula representa, vamos dizer, esse Brasil velho, uma esquerda velha latino-americana que deu errado em todos os lugares e que está sendo superada em toda a América Latina. Tirando o México, que os mexicanos são malucos. Os mexicanos estão elegendo uma maluca lá, botaram uma maluca. Tirando isso, na América do Sul, estão tirando todos eles, porque é um fracasso. A esquerda latino-americana é um câncer, é um desastre. E aí o Lula tá aqui, por conta disso, agora tem uma notícia boa. Indo do Maranhão. Eu fui no Maranhão, fui no Rio Grande do Norte, fui no Ceará, e as gerações mais novas estão deixando de apoiar o PT. Elas perceberam a mentira. Por quê? Um menino novo, a mãe dele até tá no Bolsa Família, ele pode até estar no Bolsa Família, um cara de 25 anos, só que o celular dele é roubado. Vou levar o celular dele. O tráfico de drogas chegou na cidade dele, ele não tem emprego. Ao mesmo tempo ele entra no celular dele, vai ver o que está acontecendo no resto do Brasil e fala, mas existe um outro Brasil que está funcionando. Antigamente ele não via. Ele está vendo o contraste. Aí essas pessoas querem um Brasil diferente. É por isso que o Lula, eu comecei a receber vários ataques do petismo, porque o lulismo descobriu, saiu até uma matéria no Metrópolis, que eu estou roubando o eleitorado jovem do Lula no Nordeste. Aí as pessoas me atacaram no Nordeste. É por isso que eu voltei pro Maranhão e falei, então eu vou no coração do Lula, não é no Maranhão que você é mais votado? Eu vou tomar teu eleitor lá. E fui lá e eu mostrei para as pessoas que o lulismo é uma porcaria, que o centrão é uma porcaria, e as pessoas estão acreditando. Então tem uma fadiga de material no Nordeste. E o Lula está começando a morrer lá. Ao mesmo tempo, uma coisa para os catarinenses se preocuparem aqui, tá? O petismo aumentou aqui. A esquerda aumentou aqui no estado. E não foi só por causa de imigração, não. Os mais jovens, até por oposição aos pais e oposição à linguagem do bolsonarismo, foram à esquerda. Uma parte ficou à direita, hoje é MBL, Partido Missão, e outra parte foi para a esquerda. Mas lá pro Norte e Nordeste vai dar para virar o jogo, especialmente agora no Nordeste. Eu estou muito focado em tirar os eleitores do PT dele lá do Nordeste. O Partido Missão coliga ou não? Olha, sendo cabeça da coligação, eu não teria problema em coligar, dependendo do partido naquela região, né? Se pedir para eu coligar, por exemplo, com os partidos do Centrão interior do Maranhão, você tem que me levar preso daqui, né? Não existe uma coligação que funcione com esses caras lá. Agora, em outros contextos, pode ser. Te pergunto isso porque as pessoas no nosso chat aqui, no Interativo, nas redes, estão dizendo o seguinte: queremos ver o Renan no debate, queremos ver o Renan debatendo com o Lula, com o Flávio, com o Zema, com o Caiado, seja lá com quem for. Só que hoje, em tese, não estarás nos debates, certo? Não vejo assim. Eu acho que tem uma chance muito considerável de eu estar nos debates. Eu tenho que fazer o que eu estou fazendo, continuar rodando o Brasil, sendo sabatinado pela imprensa. A imprensa, assim, eu sendo um partido que surgiu agora,
A imprensa não é obrigada a me colocar no debate, mas a imprensa pode escolher me colocar no debate. Para escolher, em geral, ela vai avaliar duas coisas. Se esse candidato não é um idiota, tipo um candidato de zoeira, ou um candidato daqueles partidos que só existem nominalmente. O Padre Kelmon era zoeira, por exemplo? O Padre Kelmon era um candidato de zoeira. Ele tava lá ele era uma espécie de Robin do Batman, do Bolsonaro. Ele ajudava o Bolsonaro ali. Todo mundo faz isso, todo mundo tem seu candidato auxiliar. Vai ter nessa eleição o Robin do Batman? Vamos ver, né? Espero que não. Ficaria muito, assim, o PT... Sabe que já te acusaram disso, né? De quem? De ser, pois é, eu quero entender também, mas já disseram, tá aí, ó, Robin do Batman. Mas não é, né? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Não, olha, antes ser crista de galo do que rabo de cavalo, tá? Eu nunca vou ser auxiliar de ninguém. Eu prefiro ser crista de um galinho aqui do que um rabo de um cavalão. Eu vou construir o nosso projeto. Né? O Lula é pior que o Bolsonaro? O Lula e o Bolsonaro, eu comparo o seguinte, você prefere morrer pegando ebola ou sendo atropelado por uma carreta? Muita gente fala, eu prefiro morrer atropelado por uma carreta. Não, o ebola é melhor, um vai ter diarreia, outro vai se espatifar. Os dois são inadequados para um país que precisa ser uma das 5 maiores nações do mundo. Porque o Lula fez campanha falando o seguinte, olha, se eu perder, o Bolsonaro fica. E o Bolsonaro, se eu perder, o Lula volta. E ninguém explicou assim como é que o Brasil vai ser, nos próximos 30 anos, uma nação independente e poderosa que vai sentar com China, Índia, Rússia e Estados Unidos na mesa para definir o que importa no mundo. Porque esse é o papel do Brasil. O Brasil... nesse sentido, carece de um sonho, de uma proposta. E aí esses caras chegam ao poder, se juntam com o Centrão e participam dos mesmos escândalos. Quando eu pego o escândalo do Banco Master, virei especialista em Banco Master. Se for entrar no detalhe, ele começa com o PT da Bahia, o escândalo, que é o que era de sexta, que é um produto que é surgido com o PT da Bahia, e aí ele cresce nacionalmente dentro do governo Bolsonaro, através do lobby feito com Ciro Nogueiras e gente daquele governo. Houve um decreto de 2022 do João Roma, que estava no governo Bolsonaro, uma MP, que aumenta a possibilidade de descontos em crédito consignado, que aumenta o crédito sexta. Inclusive a CPI do INSS checou isso. Esses descontos malandros que estavam acontecendo rolaram em cima também de um MP que saiu do governo Bolsonaro. No governo do Tarcísio e no governo do Ratinho, estou falando agora de direita, né? O Tarcísio como consequência do Bolsonaro, rolou ali uma privatização de EMAI envolvendo Nelson Tanuri e a turma do Banco Master, que até agora não dá para explicar. Tá? Assim, aquilo é bem criminoso. Aquilo é parte integrante do escândalo do Banco Master. Isso é a parte que concerne o bolsonarismo. Aí, agora a gente vê lobby dentro do governo Lula, da parte do Banco Master, ministros do governo Lula, que foram ministros do STF, como o Lewandowski, recebendo dinheiro do Banco Master. O Guido Mantega claramente recebia um contrato de consultoria para, vamos ser sinceros, vou tomar processo, mas para supostamente abrir acesso ao Vorcar ao Lula, né? Porque ele, inclusive, apresenta o Vorcar ao Lula. E então, o que eu quero dizer? Os escândalos de corrupção aconteceram nos dois governos. Os mesmos escândalos. Então eu vou ficar diferenciando? Não, o Brasil precisa de algo muito diferente. Muito diferente. O PT aparelhou o STF, o Bolsonaro queria usar as Forças Armadas a favor dele. É sempre a mesma coisa. Só muda o estilo, entendeu? Um aparelha via Forças Armadas. Como foi o caso do Bolsonaro, quis usar a Polícia Federal para proteger ele, a turma dele e perseguir inimigos. Eu fui perseguido pela BIM do Bolsonaro. O Kim Kataguiri, que é nosso deputado, foi de maneira ilegal monitorado pela BIM. Coisas de regime venezuelano. O Bolsonaro fazia. E o PT, mesma coisa. No impeachment da Dilma, a gente foi descobrir, a gente também foi monitorado pela Dilma. Então é assim, é só, mas um é verde e amarelo e outro é vermelho. Eu não quero escolher nenhum dos dois, porque acho que dá pra gente escolher coisas melhores. Dá pra gente destruir o crime organizado, coisa que nenhum dos dois fez. Dá pra gente fazer, finalmente, grandes reformas que melhoram a economia brasileira, como nenhum dos dois fez. Dá pra olhar assim, o Brasil vai precisar ter uma bomba atômica nos próximos 30 anos. És a favor? Total. Porque, olha só. Por quê? De maneira clara. Pense a seguinte coisa. Pegue as nações com os maiores territórios do mundo, tá? Vamos pegar Rússia, Índia, Estados Unidos, Austrália, China, vamos botar a União Europeia e Brasil. Desses todos, apenas Brasil e Austrália não tem bomba atômica. Aí população. Aí você vai ter Brasil, você vai ter Rússia, vai ter China, com populações de mais de 150 milhões de habitantes. No fundo, tirando um ou outro país, tipo Indonésia ou países lá da África, tipo a Nigéria que está crescendo a população, você vai ter a Rússia, a China, o Brasil, os Estados Unidos, a União Europeia e a Índia, tá? Isso também contando que tem o território. E aí, quando for o país, território e PIB, no fundo, as únicas nações que têm PIB alto, população grande e território grande são Rússia, a União Europeia, China, Índia, Estados Unidos e Brasil. Qual desses únicos 6 que não tem bomba atômica? É o Brasil. Qual dos únicos 6 aqui que não é levado a sério na política externa internacional? Política externa internacional, eu fui redundante, política externa, o Brasil. Então, assim, o Brasil é o bobo do jogo.
O Brasil é o bobo do jogo, ele tem muito recurso natural, tem as tais terras raras, tem água, terra agricultável, sol, tem a Amazônia, tem uma reserva genética gigantesca, está logisticamente muito bem colocado para o mundo que vai viver o sul global nesse próximo século, e não tem bomba atômica, não se protege, não tem fronteira protegida. Eu cruzei a fronteira com a Argentina e não existe fronteira. Eu vi. Se você for para Roraima agora, os venezuelanos entram e saem como quiser. Roraima hoje é venezuelana. Roraima foi tomado, e a gente ainda paga Bolsa Família para os caras. Isso é um país soberano? O Lula fala que é, esse canalha fala que o Brasil não é soberano. Inclusive, partes do território brasileiro são tomadas pelo tráfico, que já é internacional. Se os Estados Unidos quiser depor um presidente da República Brasileira, ele faz isso em uma noite. Igual fizeram na Venezuela. Em uma noite. Uma noite. Uma noite. As forças especiais americanas derrubam o Brasil em uma noite. E quem tá, assim, eu queria até perguntar se os demais candidatos a presidente da República, pré-candidatos, conhecem a Palantir, conhecem os novos sistemas de defesa e tecnologia de guerra americanos. Os caras agora estão dando um salto e a gente está aqui perdidinho. Se a gente não se adaptar a esse novo mundo que está vindo aí, eu vou falar, o Brasil acaba. O que vai acontecer? Num conflito cada vez mais quente entre Estados Unidos e China, o Brasil pode ser alvo de uma partilha. Igual já aconteceu na história da humanidade muitas vezes. Isso aqui fica zona de influência chinesa, isso aqui fica zona de influência americana. A gente pode ver esse tipo de coisa acontecer. A Venezuela foi isso. Estava como zona de influência chinesa até ontem. Agora os Estados Unidos invadiram lá. Os Estados Unidos querem que a Groenlândia seja deles. Os Estados Unidos estão olhando para a América Latina agora como uma reserva estratégica. Qual é o nosso papel nisso? Ser vassalo? A gente vai precisar se armar. Eu estou avisando isso e assim... Estou avisando igual o Churchill avisava para os ingleses na véspera da Segunda Guerra Mundial. Vamos precisar se armar, esse Hitler que está aí vai dar problema. O Enéas tinha razão? Sobre bomba atômica, sim. O Enéas era um soberanista. Eu posso discordar pontualmente em alguns elementos de política econômica, tal dele. Dito isso, tem uma questão que nos une. O Enéas era um soberanista, ele acreditava num papel... Te inspira nele, Renan? Nesse ponto, com certeza. Porque tu fala rápido, tu só não fala alto que nem ele, mas tu fala rápido. Poderia falar mais alto, isso, né? Isso. Não precisa, tá bom assim. Mas eu digo que pela exposição do conteúdo vista aqui, a forma como você expõe, me parece que tu tens uma certa inspiração no legado dele, ou não? Olha, eu fiz meu pai votar no Enéas em 94, né? Eu enchi o saco do meu pai. Ainda, né? Não votava, eu tinha 10 anos, mas eu enchi o saco do meu pai e da minha mãe para votarem nele. Meu primeiro voto para deputado federal em 2002 foi no Enéas. Não acho que ele foi um parlamentar bom, tá? No parlamento ele não... Ele não mandou bem. Dito isso, ele tinha essa noção que eu tenho, que eu vou, até para não parecer um cara negativo com todo mundo, que eu vejo o Aldo Rebelo também tem. Eu li o livro do Aldo Rebelo, ele é pré-candidato à presidência. Uma noção otimista sobre o passado e o futuro do Brasil. E o Enéas tinha isso. A gente saiu, o Brasil é a maior experiência tropical do mundo. Né? Todo mundo fica, não, eu queria ser colonizado por holandeses. Sei, papo de boiola, papinho furado. Foram os Portuga que conseguiram construir esse negócio, que é uma nação de dimensões imperiais, em área tropical, possível, funcional. E é a maior experiência tropical do mundo, que tem que ser a maior nação tropical do mundo, a única nação do tal do sul global a criar uma cultura própria, com fusão de matrizes europeias, africanas, com os povos nativos. A gente tem que ser muito otimista sobre isso. Se a gente resolve nossos problemas econômicos, administrativos e se arma e se protege, o Brasil será uma das 5 maiores nações do mundo. E aí eu jogo esse desafio para todo mundo que fala que o Brasil não é de nada. Veja, estamos no ápice da civilização humana, no ápice do gênio humano. O mundo indo para Marte, indo para a Lua. Imagine um cenário em que nos próximos 30 anos, no ápice da história humana, um povo nosso que a gente vive se zoando, nós somos uma porcaria, ser uma das 5 maiores nações do mundo. Nós temos tudo para ser. No ápice da humanidade, nós, os brasileiros, podemos ser uma das 5 grandes nações. Eu quero entregar isso. E nós podemos. É o nosso destino. E ainda jogo um desafio. Se não nos tornarmos isso, nós vamos nos dividir, vamos ser uma porcaria. Vamos ser mais uma republiqueta. Santa Catarina vai dividir aqui com o Sul, vira zona de influência de alguém, São Paulo vai acabar saindo, o Nordeste vira outra coisa. E por que eu digo isso? Porque, na prática, a federação como está hoje não vale a pena. Não vale a pena nem para o maranhense, nem para o catarinense. Renan, pena de morte e prisão perpétua. O que pensas a respeito? Eu sou, em termos valoriativos, favorável. Eu acho dois? que aos dois. Eu acho que certas pessoas não têm recuperação. Certos crimes não têm recuperação. Renan, mas você é cristão. Eu falo assim, aí, cara, eu vou ter meu julgamento final. Aí, se eu tiver errado, aí eu que vou pagar. Agora, aqui, nesse mundo terreno, tem pessoas que merecem uma punição capital. Aquele homem que estuprou... Posso falar essas palavras aqui? Pode. Que violentou, né, uma freira de 82 anos. Horrível aquilo. O que levou aquele homem a fazer isso? Foi apenas desejo sexual? Não foi. Existe recuperação para um ser humano desse? Óbvio que não. Ele torturou aquela mulher. Ele matou ela com pauladas, com um caibro. Esse cara, ele tinha que ser
né, do ponto de vista orgânico, ele tinha que ser decomposto. Né? Não tem o que fazer. Agora, isso infelizmente, é cláusula pétrea. Então, o que eu faria já com a legislação que nós temos, sem alterar totalmente a Constituição, fazer uma Constituição nova, é aumentar muito as penas. Mas muito, muito. Fazer com que esse cara nunca mais saia da cadeia. Isso dá pra fazer. Renan, presidente, acaba com todos esses programas sociais, Bolsa Família e os outros mais, ou não? Não, eu reformo. Eu tenho que reformar. Eu reformo porque é o seguinte, você tem lugares no Brasil que não existe atividade econômica. E aí eu coloco aqui, assim, vou pedir um pouco de e é difícil eu pedir essa generosidade pro povo de Santa Catarina que está pagando a conta. Vocês estão pagando muita conta e vocês são altamente produtivos quando comparados com o resto do Brasil. Agora, quando eu rodeio o interior do Maranhão, tem cidades inteiras que não tem nenhuma atividade econômica. E não é que o cara não quer. Eu entrevistei uma família, eles falaram assim, não, a gente tem uma agriculturazinha aqui. Eu poderia produzir mais, mas não tem uma estrada. Eu não consigo levar para fora o que eu produzo. Eu tô falando um homem muito simples. Aí o que é obrigado? Aí a filha dele é obrigada a trabalhar na prefeitura para comprar o voto da família toda. Então não é que o cara não quer ralar. Aquela pessoa acaba tendo que depender do Bolsa Família para subsistência. Se eu corto isso agora, duas coisas vão acontecer. Essas pessoas vão migrar para as cidades grandes, vão morar numa favela, vão migrar inclusive para cá. 2, essas pessoas vão perder o mínimo de dignidade que elas têm. Eu quero que essas pessoas dependam do Bolsa Família? Não. Eu tenho que fazer uma transição. Primeiro, cortar a fraude. Segundo, ir nessas cidades e oferecer para todo mundo que é saudável e funcional frente de trabalho. A pessoa vai para uma frente de trabalho. Ó, não tem estrada, não tem rua. O governo federal junto com o governo municipal vão pavimentar isso aqui tudo. Você vem trabalhar com a gente, vai ganhar mais do que no Bolsa Família. Chamar as pessoas para participar disso. Botar essas pessoas para trabalhar. Porque aí, o cara aqui de São Paulo, Santa Catarina, ele vai ver e falar, pô, peraí, meu dinheiro tá custando ainda caro, mas meu dinheiro tá valendo alguma coisa. Porque o que não dá é para uma pessoa receber sem fazer nada. E terceiro, aí sim, você botar uma política de metas que conte para o administrador público a redução do número de pessoas em bolsa. Aquele município vai receber mais dinheiro do governo federal caso o número de pessoas nas bolsas diminua. Isso é um critério de avaliação. E aí, com esse critério de avaliação, a gente vai fazer com que o prefeito foque em fazer empresas se instalarem ali, as pessoas empreenderem mais, não dependerem dos auxílios, para a prefeitura ter mais recursos. Esse é o jogo de estímulos. Tá? Para que no longo prazo a gente não dependa tanto de uma coisa como Bolsa Família. Agora, eu não sei se eu estou me alongando nas respostas, me corrija, por favor. Há um problema, e eu vou jogar aqui, é um problema que vai chegar para vocês aqui de Santa Catarina, eu vou colocar a gente lá de São Paulo, que minha família é de São Paulo, para todo mundo, eu vou botar o problema aqui na mesa. A inteligência artificial está vindo aí, e aí você vai começar a ver empregos em massa desaparecendo. Muitas pessoas vão conseguir se adaptar, outras não. E aí a gente vai começar a ver pessoas de classe média precisando de auxílios. É um mundo novo que está vindo aí. Para a gente sobreviver esse mundo novo, o Brasil vai precisar investir muito em tecnologia. Mas muito, muito. E hoje isso não existe, né? Então, algum presidenciável está falando isso? É a pergunta que eu deixo. A gente vai precisar. Marcos para startups, marcos regulatórios, trazer data center para o Brasil, só a gente tem energia barata. Ou seja, tem muita coisa a fazer aí para esse problema não atingir as pessoas que hoje são produtivas. Renan, bom te receber aqui, desejar sucesso, uma boa jornada pelo país, uma boa campanha e que o Brasil se salve disso tudo. Muito obrigado, Renan. Muito obrigado, espero não ter assustado as pessoas aqui. A repercussão está muito boa aqui, viu? Mas eu prefiro falar a verdade sempre. Inclusive falar assim, ó, tá errado isso, tá errado aquilo. Como eu prefiro ser sincero e você não gostar de mim do que você gostar de mim sendo enganado. Essa é a minha regra. Um abraço. Obrigado, um abraço. O Renan segue em Criciúma hoje ao longo do dia, né? Sim, teremos um evento hoje à noite. 8 horas, um happy hour ali no bairro São Luís ali. Vai ter um happy hour ali que o pessoal do partido, que aliás é muito trabalhador aqui, o pessoal está se movimentando bastante aí também, dando sustentação ao projeto. Sucesso, um abraço. Muito obrigado. Renan Santos, pré-candidato à presidência da República pelo partido Missão, veio à Rádio Cidade em Dia falar das suas ideias para o Brasil. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal Voz Livre. Não se esqueça de ativar as notificações e deixar o like. Te vejo no próximo vídeo.